Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a consciência coletiva. Como que as outras pessoas, os outros indivíduos interagem para colaborar na nossa criação da realidade. Primeiro vamos retomar o que a gente falou lá no primeiro vídeo, no vídeo anterior, que foi sobre a consciência incondicionada, ou seja, Deus, que não impõe limites nem condições para existir, simplesmente é. E aí você deve já ter encontrado na internet, se você já estuda esse assunto, muitas referências ao eu sou. Deus na Bíblia, ele está muito representado pelo eu sou, você pode procurar lá. Ele se remete como sendo o eu sou. Porque se você colocar qualquer palavrinha depois do eu sou, ele vai estar sendo limitado. Como Deus é ilimitado, tudo é possível, tudo existe, tudo já está criado, Deus se refere como sendo eu sou. Ele simplesmente é. E outro lado, também falei no vídeo, sobre a consciência condicionada, ou seja, que nós somos condicionados às nossas crenças, à nossa autoimagem. Então, o que nos limita são as coisas que nós acreditamos sobre a vida e também sobre nós mesmos. E nesse vídeo aqui você vai ver sobre a consciência coletiva, como que as outras pessoas interagem nessa nossa criação da realidade. Primeiro ponto, a nossa realidade total, ela é uma junção de diferentes tipos de consciências. Então, existem as consciências mais elevadas, que somos nós, seres humanos, e as consciências menos elevadas, que são, por exemplo, os objetos. Mas nós, que somos as consciências mais elevadas, mais a imagem e semelhança de Deus, nós estamos alimentando essas outras consciências menos elevadas, tá? Então, eu crio a minha realidade e os objetos, as coisas que eu vejo ao meu redor, eu estou alimentando através da minha consciência. Então, agora que a gente entrar no assunto, primeiro nós precisamos entender como que nós criamos a nossa realidade. Como que você cria a sua realidade. Então, nós criamos a partir dos nossos pensamentos. Você cria a sua realidade a partir daquilo que você pensa. Então, o que você tem pensado ultimamente? O que você vem pensando e alimentando vem se manifestando, vem sendo trazido para a sua realidade. Eu quero te dar um exemplo bem básico para você entender como que esse jogo funciona. Eu acordei de manhã, acordei desanimada, acordei pensando, que angústia é essa que eu estou sentindo? Ai, que saco isso, não tô me sentindo legal, tô me sentindo desmotivada. Aí, o que acontece? O que eu posso fazer com isso? Eu tenho duas opções. A primeira opção é eu continuar me sentindo assim e entregar para o fluxo natural da vida que eu continue me sentindo da forma que eu deva me sentir, ou eu assumir o protagonismo da minha vida, lembrar que eu sou criadora da minha realidade, lembrar que eu tenho poder divino e ilimitado dentro de mim e mudar os meus pensamentos. Então a gente escolhe os nossos pensamentos. É bíblico também o livre-arbítrio. Então, como que Deus nos deixaria livres se nós não podemos criar a nossa realidade, se nós dependemos somente das circunstâncias? Isso não faz o menor sentido. Então, nós podemos ali assumir o protagonismo da nossa vida, usar o nosso livre-arbítrio e escolher os nossos pensamentos. Eu já acordei muitas vezes assim, e algumas vezes eu deixei fluir. O dia não foi lá grande coisa, honestamente. E outras vezes eu peguei as minhas afirmações, que eu gosto muito de fazer afirmações e também de criar afirmações. Aqui eu tenho que abrir um parênteses para contar para vocês que eu escrevo, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu escrevo poesias, escrevo textos, enfim, eu gosto muito de escrever. E aí,
isso foi, eu acho que amadurecendo esse meu talento. E então eu cheguei num ponto em que eu uso para cura, para fins curativos, para escrever afirmações, para melhorar a minha vida, para melhorar a vida de outras pessoas também. Então, eu pego essas afirmações, quando eu tô nesse dia assim que eu tô me sentindo, né, um saco, eu pego essas afirmações, vou pra frente do espelho e começo a fazer elas sentindo aquilo. Porque eu sei que a criação da realidade não é só um processo mental, começa a partir dos nossos pensamentos, mas a gente atrai a realidade que a gente deseja através do coração, ou seja, do sentimento. Então eu vou lá para frente do espelho, pego as minhas afirmações, começo a recitar e começo a sentir, a viver nessa realidade desejada. E aí o meu dia, ele já começa em outro estilo. Ele já começa bem melhor. E aqui eu já quero também falar duas coisas para vocês. Que eu tenho um livro de afirmações chamado Comece Bem o Seu Dia, que você pode baixar gratuitamente no meu site. Lá tem diversas ferramentas que vocês podem utilizar para fins curativos, para fins de equilíbrio, de bem-estar. E o outro aviso que eu gostaria de dar é que você acompanhe aqui o canal, porque muito em breve nós vamos estar lançando um projeto em apoio com o governo federal para escrita terapêutica, onde eu vou ministrar as aulas e aí você vai poder acessar gratuitamente. Você não vai precisar pagar nada para assistir, para participar, para começar a melhorar também a sua realidade de forma gratuita. Então acompanha o canal, fica ligadinho aqui que logo eu dou mais notícias sobre isso. Mas continuando a falar dos pensamentos. Se você acordou mal, se você acordou meio assim, você pode escolher os teus novos pensamentos. Você está sempre escolhendo. A gente não controla todos os pensamentos que passam. Mas imagine que a sua mente é o céu e que os seus pensamentos são as nuvens. Me diz, as nuvens, elas estão sempre no mesmo lugar ou as nuvens passam? As nuvens passam, né? Então os pensamentos eles também passam. Mas aí, o que você pode fazer? Quando aquele pensamento ele for benéfico para você, você pode agarrar aquela nuvenzinha ali, você pode alimentar ela para ela ficar maior, maior. Agora, aquele pensamento que não te beneficia, que não é legal para você, deixa passar, deixa aí. Então, às vezes a gente comete muito o erro de querer agarrar os nossos pensamentos. Eu pensei uma coisa ruim e aí eu fico me atordoando por aquela coisa ruim. Mas foi só um pensamento, passou. Não é todo pensamento que vai se manifestar na minha realidade, sabe por quê? Porque nós temos uma coisa chamada desaceleração, que é meio como uma segurança para a gente não manifestar instantaneamente qualquer coisa. Porque se a gente fizesse isso, imagina que bagunça seria, né? Todo mundo pensando e manifestando instantaneamente. Ia ser uma loucura, ia ser um caos, isso não ia funcionar. Então, a gente tem esse mecanismo de defesa, que é a desaceleração. Então, aqueles pensamentos consistentes, com constância ali, que estão sempre acontecendo, esses sim vão vir para fora, tá? Então, é importante lembrar que os pensamentos, eles passam. Pensamentos ruins, você só não se apega a eles. Pensamentos bons, você alimenta, faz eles crescerem para eles virem para fora. Aquilo que você alimenta cresce e ganha forma. Aquilo que você não alimenta, você deixa morrer de fome. É assim que funciona, tá? Agora que você já entendeu como que você cria a sua realidade a partir dos seus pensamentos, e você entende que todas as outras pessoas também estão fazendo esse mesmo processo, a gente agora vai falar sobre a consciência coletiva. Como que as nossas realidades elas interagem entre si. Olha, se eu estou pensando determinadas coisas, eu estou atraindo para minha vida determinadas experiências que correspondem a esses pensamentos. Da mesma forma, tem pessoas pensando e atraindo experiências. Agora, quando as nossas realidades se chocam, quando eu
me aproximo de alguém, quando eu começo a interagir com alguém, ou quando acontece um acidente, ou quando acontece alguma coisa que me conecta a outra pessoa, como que isso se deu origem? Porque nós estamos mandando imagens mentais, estamos mandando mensagens mentais que se alinham, que se conectam. Então, quando acontecem catástrofes, quando acontecem eventos assim que unem um monte de pessoas, o que isso está nos dizendo? Está dizendo que a consciência coletiva ali, o pensamento daquelas pessoas estava relacionado àquela situação. Então, uma sociedade onde acontecem muito desastre, muitas coisas ruins, é uma sociedade que está doente mentalmente, entende? As coisas não acontecem por acaso, não acontecem do nada. Esse do nada não existe. Simplesmente a gente é atraído a determinados tipos de experiências conforme aquilo que a gente está emanando. Então, quando esses pensamentos se alinham, se chocam, a gente acaba compartilhando experiências. E aí eu quero trazer para vocês também algo que por muito tempo me deixou bastante confusa para entender, que é aquela mensagem de que o outro é um reflexo do que nós somos, que o outro é como um espelho. Essa mensagem ela está sendo disseminada por vários lugares, mas ela tem um equívoco muito grande. Então você vai encontrar algo como, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai encontrar algo como assim: o outro é um espelho. Se eu tô vendo que o outro é uma pessoa muito irritante, muito chata, é porque eu sou uma pessoa chata, porque eu tô vendo a chatice nele. Basicamente, é essa a ideia que está sendo disseminada na internet, com o outro sendo um espelho, um reflexo. Mas não é bem assim. O outro, ele é sim um espelho, mas ele vai estar nos contando sobre nós mesmos. Mas em que sentido? Ah, o que eu vi nele é porque eu tenho em mim. Não é bem assim. O que o outro está trazendo para você é a confirmação das tuas crenças. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu sou uma pessoa que eu tô me achando muito... Isso já aconteceu comigo. Que eu tô me achando muito magra, assim, muito anêmica, sabe? Aí vem uma pessoa e fala pra mim assim: nossa, você tá só o pó da rabiola, você tá muito magrinha, você precisa engordar, você precisa... É porque essa pessoa, ela tá ali confirmando a minha crença. Então, isso não é pra ser algo ruim. Isso é pra ser algo que a gente vai utilizar. Porque assim, você consegue ver os teus pensamentos refletidos ali. Então, você começa a se ligar, nossa, realmente é assim que eu tô me vendo, é assim que eu tô me enxergando. Então, eu preciso mudar isso a fim de que as pessoas venham falar outras coisas pra mim. O outro, ele vai estar sempre confirmando as tuas crenças. Não é pra você achar coisinha no outro e achar coisinha em você. Não, ele vai estar sempre confirmando as suas crenças. Aquilo que eu acredito ao meu respeito, em algum momento alguém vai falar pra mim. O outro vai confirmar aquilo que a gente acredita ser verdade em nós mesmos. Então pensa que feedback incrível, que ferramenta incrível pra gente conseguir alinhar os nossos pensamentos àquilo que a gente quer. E aí tem outra coisa legal. Então, a gente tá sempre colaborando uns com os outros, com as nossas consciências. Um colabora aqui, outro colabora ali. Então, a pessoa vem ali e fala uma coisinha pra mim, porque é uma coisa que eu acredito em mim, então ela tá fazendo uma colaboração. Agora eu quero te dar o exemplo de uma briga, tá? Você tá discutindo, você não tá discutindo. Na verdade, veio uma pessoa ali, começou a discutir com você, começou a falar um monte de asneira, e aí você começa a ficar irritada, você começa a se irritar, começa a pensar em falar todos os podres daquela pessoa. Às vezes, é exatamente isso que aquela pessoa está querendo que você faça. Então, ela se sente um lixo, ela não se sente merecedora, não se sente suficiente, e ela tá ali pedindo a sua colaboração. Então, para você jogar tudo aquilo em cima dela, falar todas aquelas coisas. Porque lembra, é uma confirmação da crença. É uma confirmação do que aquela pessoa está acreditando sobre ela mesma. Só que aí,
Esse processo de colaboração também é escolha. Lembra sempre que você é livre, você tem um livre-arbítrio. Então, se aquela pessoa ali tá te compelindo a colaborar com ela e você sabe sobre isso, você tem noção de que a gente tá colaborando uns com os outros, você também tem o poder de escolher colaborar, entrar nessa briga. Ou você pode pensar, não, é exatamente isso que ela quer e eu vou tentar ajudar, ou vou me afastar, não vou dar a ela aquilo que ela quer. Isso acontece muito em relacionamento. Por exemplo, tem um casal, né? Tem um menino, a menina ali, e a menina, ela é muito insegura. A menina não se ama. E ela tem uma insegurança total, a autoestima tá zero. Então ela pensa, ele vai me trair. Ou ele tá me traindo. Ele não me ama, sabe? Começa a nutrir um monte de pensamento assim, porque eu não sou boa, não sou bonita o suficiente, ele vai achar outra melhor que eu. Enfim. Aí o que acontece? O menino às vezes já tá lá na beira, né, querendo achar outra pessoa, querendo, às vezes tá ali se sentindo atraído por outra pessoa, às vezes ele nem quer outra pessoa, às vezes ele quer aquela menina mesmo, mas ele tá se sentindo atração por outra pessoa. E aí, juntamente com essa colaboração da consciência dela, fecha o pacote e ele vai lá e faz aquilo, trai. Mas aí você pode me dizer, você tá tirando a culpa de cima dele, porque ele tá traindo. Você tá tirando a culpa dele, tá botando na menina que se sentia inferior. Não. Ele também tem o poder de escolha, como eu acabei de falar. Ele poderia escolher não colaborar com isso, mas eu tô dizendo que isso é um grande fator de interferência. Isso é um grande estímulo que está sendo enviado. E eu trouxe esse assunto justamente para falar para vocês como que a gente colabora uns com os outros e principalmente para falar uma coisa que eu vou falar agora, que são os diálogos mentais que você tem com as pessoas próximas de você. Você, querendo ou não, você vai coincidir com a realidade das outras pessoas. Você vai estar ali no meio da colaboração. Isso faz parte. A menos que você vá pro mato, se esconda e viva sozinho ali, ou vá para uma montanha e fique meditando a vida toda, como eu já pensei em fazer. Tá, mas vamos lá. Mas aqui, né, nesse meio, nessa sociedade que a gente vive, de pessoas e tudo mais, né, a gente tá sempre colaborando uns com os outros. E você pode parar para pensar nos diálogos mentais que você tem com as outras pessoas. Você se incomoda com alguma coisa com o seu marido, aí você começa a alimentar. Ai, que cara chato. Ai, que cara que não presta atenção nisso, que não faz aquilo, que não sei o que não sei o que lá. O que essa pessoa... O que você vai ajudar esse seu marido? Você vai ajudar ele a colaborar ainda mais com essa crença que você tem. Se ele já tá fazendo errado e você tá pensando ainda em cima disso, ele vai colaborar com certeza com você. Ou seus filhos. Meus filhos não me escutam, meus filhos... Enfim, eles vão colaborar. Se aquela situação já tá difícil e você tá alimentando, lembra, tudo que você alimenta cresce e traz e vem para a realidade. Então, isso só vai aumentar. Então, os diálogos que você tem mentalmente com as pessoas, eles são muito importantes. Então, sempre tente dialogar de uma forma amorosa, pacífica, para as coisas irem, para os nós que a gente vê aqui na realidade, eles irem desatando, tá? Porque assim, sabe aquela telepatia que a gente já ouviu falar em filme, coisa assim, que fulano vai ouvir meu pensamento, nós vamos se comunicar. Isso é real, não dessa forma, né? Tudo é real, mas a interpretação aí que é meio equivocada. Então vamos lá. A telepatia, ela é o diálogo mental. Então, a mensagem que você tá comunicando, ela vai chegar no receptor. Então, se eu tô falando mentalmente com o meu marido, ele pode não ouvir, mas ele vai sentir essa mensagem, vai chegar para ele, vai trazer um impacto na vibração dele, vai trazer um impacto na energia dele, vai colaborar com ele. Da mesma forma, aquilo que pensam sobre mim. Então, os pensamentos, eles interagem. E aí eu quero trazer para vocês uma história que é real,
está no livro do Joe Dispenza, que é Você é o Placebo, um livro que fala sobre cura, também sobre esse poder mental. E essa situação, ela ilustra muito bem o que eu estou querendo trazer aqui sobre essas consciências, tá? O livro não fala exatamente sobre isso, mas o exemplo é perfeito. Então, tem um senhor que ele é diagnosticado com câncer e ele tá ali, é um diagnóstico de câncer terminal, e ele fala pro médico, assim, que ele quer passar o Natal, que ele quer passar o Natal com a família, se ele puder passar esse tempo ali, ele gostaria muito disso. Daí o médico diz, eu vou fazer tudo o que for possível. Tá. Aí ele passa muito bem, assim, ele vai para casa, ele passa o Natal muito bem, até o câncer dele nem apareceu mais nos exames. E aí passa o Natal, ele começa a piorar e ele volta para o hospital e eu sei que no final ele morre. E o que ele está trazendo ali? Que tanto o senhor, tantas pessoas que estavam ao redor dele acreditavam que ele estava morrendo. Tanto ele, tanto as pessoas, mesmo não tendo aparecido mais nos exames dele, ele não iria morrer daquilo. A morte dele não foi por causa daquilo. As pessoas ao redor e ele acreditavam que ele estava morrendo. E ele, de fato, morreu. Mas o interessante que eu quero trazer é justamente essa questão do exame. No exame, ele já não tinha mais nada. Se eu não me engano, o exame até estava errado. Mas, de qualquer forma, o que o médico falou ao final foi que ele não morreria daquilo. Daquilo não. Ele morreu naquela circunstância por outra causa. E a causa foi justamente todas essas consciências estarem acreditando, inclusive ele, que ele estava morrendo. Então, o poder, nós temos um poder divino dentro de nós somos capazes de criar coisas imensuráveis. E da mesma forma, quando a gente se une com outras pessoas, isso também é muito poderoso. Muito poderoso. Por isso que igrejas são poderosas, porque existem várias pessoas unidas pelo mesmo propósito. Então, a gente está sempre colaborando uns com os outros, mas uma escolha consciente de colaboração, ela cria ainda mais poder. Então, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Eu espero que seja muito útil na vida de cada um de vocês e comece a prestar atenção nos diálogos mentais que você tem com as pessoas ao seu redor. Até o próximo vídeo!